Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. E aí, gente? Acabamos de gravar uma tragédia. Estamos as duas impactadas. Ai, gente, que semana difícil. É só segunda-feira. Nossa, sim. Semana nem começou e eu já tô assim... Graças a Deus, essa semana tem o Carna Páscoa. Ah, aqui não. Já te falei do Carna Páscoa? Você para amanhã, meio-dia, né? Não, era na quarta-feira, meio-dia. Daí é quinta, sexta, sábado, domingo e Ah, que segunda delícia. de feriado de Páscoa aqui na Noruega. Por isso que eu falo, a gente fala tão mal do brasileiro que fala, ai, não sei o que, o brasileiro só para 4 dias em fevereiro para fazer festa, não sei o quê. E o povo que aqui fica, vai tudo pras cabanas no meio da floresta para tomar vinho, encher o cu de cachaça, porque é Páscoa. Ah, eu tenho E uma aí? inveja da Páscoa de vocês. Eu não paro nenhum dia. Só segunda. Aqui é Carna Páscoa, filha. Aqui é, ó. É, E aqui não. detalhe, como eu sou líder lá do departamento, eu já falei com meus colegas, a gente trabalhou extra hoje, vai trabalhar extra amanhã. Quarta-feira a gente não vai nem aparecer lá. Ai, boa. Mandou bem. Aproveita. Aproveita os dias, né? Então é isso. Fechamos o departamento e tchau. É, tá certo. Caiu na folia de Jesus. Aproveite. Isso aí. Boa folia de Jesus. Aí, então você tem boas notícias. Pelo menos eu não. Aqui é só ódio, só. Só choro e ranger de dentes da minha rotina, gente. Tá tudo certo também. Choro e bruxismo. Nossa, só choro e bruxismo mesmo. Ai, gente, que treva. Mas tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tá. Não hoje, porque esse episódio aparentemente vai ser mega pesado e péssimo, mas Ah, gente, é que eventualmente assim, um dia vai ficar melhor. vai melhorar. É que normalmente eu trago uns casos mais vibes, né? Mas vez por outra eu fico virada no Satanás também. Acontece, gente. Ninguém tá imune de ficar virado no Satanás. Eu Não. estou no momento da minha vida que estou como virada no Satanás. Trazendo trevas. Como vocês devem ter Trazendo notado. pesadões. Trazendo trevas. Pois é, porque, tipo, há alguns dias eu fiz um roteiro de vídeo sobre um possível serial killer capturado recentemente no sul do Brasil, né, em Santa Catarina. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo, se não, porque você não viu esse vídeo, vai assistir. Ah, não viu Tá esse lá. vídeo porque ainda não se inscreveu no canal do Patramada, né? Inclusive, já vai se inscrever, porque se a gente bater 10 mil antes do meu aniversário, a gente vai abrir uma live em Berlim. Exatamente. Gente, a vida noturna mais doida do mundo. Vocês querem Então. ver a gente lá? Eu arrastando a Natália não querendo estar lá, mas depois que ela chega lá, ela tá mais animada que eu. Aí eu que arrastei ela pra lá, não quero ir embora de dó de interrompê-la se divertindo. Pois é, gente, eu sou a introvertida que foi adotada por uma rolezeira. E agora ela me Sim. tira de casa, graças a Deus, porque senão eu ia morrer mofada dentro dessa casa. Não ia sair pra lugar nenhum. A Renata é a rolezeira que tira eu e o Zanella de casa. Verdade. Ela é E a por que vida eu tô desse falando trio. isso, né? Não é assim, não. Eu só saio um pouco mais. Eu só tenho um pouco mais de tipo, sabe aquele negócio? Se eu me forço a sair, porque eu nunca me arrependo de ter saído. Ah. Mas é Essa é a difícil pra mim ser diferença, eu me arrependo muito. Acontece muito comigo. Mas é isso, mas assim, eu gosto de ir pro lugar e ficar de boa no lugar com pessoas que eu conheço. Eu não gosto de fazer novos amigos. Meu maior pesadelo é a gente estranha conversando comigo. Nisso, vocês, Anela, vocês são melhores que eu. Eu gosto de sair, mas eu gosto de sair com as pessoas que eu gosto. Eu não quero interagir com estranhos. Se um estranho interage comigo, eu finjo que eu não falo inglês, ou que eu não falo a língua do lugar que eu tô. Eu ali volto, pego o celular. Você não, você conversa com todo mundo. Eu tô lá, Sim. só que não, então... É porque eu sou uma introvertida que tem uma experiência extrovertida. Daí quando eu tô no rolê que é, entre aspas, extrovertido, eu já tô fora da minha casa, daí eu tô na festa já. Daí eu falo com todo mundo, eu danço com todo mundo, eu canto. Eu bebo, eu fumo. Eu só quero ser deixada em paz no meu rolê. Você pita. Mas, gente, por que eu falei de tudo isso, né? Do serial killer capturado recentemente no Sul, né? Ele foi preso no Rio Grande do Sul, né? Por uma série de assassinatos que ele cometeu supostamente, não foi julgado ainda, é super recente. Assista no YouTube. Porque eu fiz isso, né? Fiz esse roteiro. Pensei em serial killers, pensei, nossa, gente, um serial killer, né, no Brasil, isso aqui é um novo, que a gente nem sabia ainda, tava pensando nisso, tava conversando sobre isso com o meu irmão, de repente meu irmão me mandou um caso de um outro serial killer, um serial killer de crianças que aterrorizou a região de Bragança Paulista,
E eu percebi que eu não sabia nada sobre esse caso. E aí eu pensei, gente, como que eu não sei nada sobre um serial killer brasileiro que aterrorizou o interior de São Paulo nas décadas de 50, 60 e 70, né? Como que é o nome dele? Ele é conhecido como Monstro de Bragança. Ah, tá. Então não é o que eu tô pensando. Tá. Como fontes, eu usei o artigo acadêmico apresentado no 21º Encontro Estadual de História do Estado de São Paulo, intitulado Crime e Castigo no Interior de São Paulo, O Monstro de Bragança e a Ação do Poder Judiciário na década de 70. Ele foi escrito pelo José Tadeu de Almeida. Também usei alguns artigos antigos da Folha de São Paulo, a Infoescola, o Diário da Noite, a Wikipedia, um blog chamado Bragança Terra Querida e uma reportagem do jornal Mais Bragança. Tá. Eu nunca morei em Bragança Paulista, mas eu tenho família lá. Então eu quero dedicar esse episódio pro meu irmão, que foi quem me recomendou essa história, pra parentada toda que mora lá, e em especial pro Renan e pra Ju, que eu sei que gostam de crimes reais e acompanham esses casos. E pra todos os nossos ouvintes bragantinos, que eu sei que temos. Temos. Eu não sei como a cidade tá hoje, tá, gente? Mas na minha época a gente ia muito no Porks, a gente ia muito no Busca Vida e a gente fazia muito churrasco na beira da represa. Me conta se vocês conhecem algum desses lugares, se esses lugares ainda existem, se você, ouvinte bragantino, também fazia churrascos na beira, ou faz churrascos na beira da represa, enfim. A última fofoca da cidade é que a Suzane Richthofen tá morando lá, até onde eu sei. Que treva, hein, Bragança? Mas essa história não é sobre a Suzane. E agora, sem mais delongas, vamos para a nossa história. O Sebastião Antônio de Oliveira nasceu em outubro de 1916 em Tuiuti, que na época era um distrito de Bragança Paulista. Hoje parece que já é uma cidade separada. A gente não sabe a data exata do nascimento dele, porque, ao que tudo indica, ele nunca chegou a ser formalmente registrado ao nascer. Inclusive, no artigo escrito pelo José Tadeu de Almeida, né, que foi uma das minhas fontes principais, ele conta que ele chegou a consultar os cartórios de registro civil e as paróquias de Tuiuti e Bragança, e que não foi possível localizar nenhuma certidão de nascimento nem de batismo do Sebastião. A Folha de São Paulo alega que ele nasceu em 7 de outubro de 1915, mas também tem uma matéria na revista O Cruzeiro que alega que ele nasceu em 1916. Eu optei pela data de outubro de 16 porque é a que consta no artigo acadêmico, que eu considero a fonte mais completa, mas isso não é tão relevante para a história. É que esse caso, ao mesmo tempo que é um caso medonho, claro, é um serial killer, a gente vai falar, né, de crimes bárbaros, mas eu acho que é muito da história do Brasil também. A gente vai ouvir, era muito comum que as pessoas não fossem registradas naquela época. É igualmente difícil encontrar detalhes sobre seus primeiros anos de vida. O que a gente sabe é que ele era filho de uma família de agricultores bastante humilde, que ele tinha 10 irmãos e que o pai tinha 2 características marcantes: o vício em álcool e o hábito de espancar os filhos quando bebia demais. Que lindo, que legal. Que bom que ele tem 10, né? Pois é. 11, né? O Sebastião tinha 10 irmãos. Ah, tá. Que bom que ele fez 11 filhos para poder espancar, né? Pois é. Ótimas decisões foram tomadas nessa vida. Parabéns, pai. E esse pai morreu em decorrência de uma úlcera estomacal quando Sebastião tinha mais ou menos 10 anos de idade. Falam que a causa foi úlcera estomacal, mas desconfiam que tenha sido alguma complicação decorrente do consumo de álcool. De qualquer forma, bem feito. Depois da morte do pai, o Sebastião acabou precisando abandonar os estudos para ajudar a família no trabalho da fazenda. Ele completou só o 3º ano do primário, que hoje corresponderia à 4ª série do ensino fundamental. E ele não gostava muito da escola. Mesmo quando ele frequentava, ele não gostava, porque ele tinha dificuldade para manusear lápis e papel. Ele conseguia escrever apenas poucas palavras. E, além disso, ele sofria bullying dos outros alunos, que chamavam ele de Bastião Orelhudo. Ai, gente, criança é muito malvada. Então, as crianças chamavam ele de Bastião Orelhudo, e esse apelido, gente, é bizarro isso, e essa é uma coisa muito de cidade pequena, né? Porque esse apelido viria acompanhar ele pelo resto da vida infame dele. Cara, é isso que é muito difícil, você nascer em cidade pequena, é que o apelido que você era conhecido na 3ª série te acompanha pela vida. É muito difícil mesmo. Ele passaria o resto da vida sendo chamado de Bastião Orelhudo.
E as informações que a gente tem sobre a infância e a juventude dele acabam aí, tá? A gente não sabe de mais nada. Porque Nossa, é isso. Ok. é isso. Daí a gente pulou pro ano de 1934. Quando ele completou 18 anos, se casou com uma moça chamada Angelina Maria de Jesus e junto o casal passou a levar uma vida nômade. Esse nomadismo é um traço, eu diria que é um dos principais traços de personalidade dele. Se prepara que eu fiquei cansada de escrever, eu tenho certeza que você vai ficar cansada de ouvir a movimentação. Eu deveria tomar notas? Deveria anotação? Vai ter um quiz no final? Eu deveria ter feito algum dia, quando a gente puder viver de podcast, eu vou ter um cômodo que eu vou ter tipo um quadro branco pra ficar fazendo essas coisas aqui, pra gente poder fazer. A gente precisa de um quadro branco, menina, pra mostrar pra outra. Pra escrever e mostrar. Esse caso, se a gente tivesse aqui, eu não tenho nem onde guardar quando eu não estiver usando, não tem espaço. Mas um dia, se um dia a gente tiver, esse seria um caso que eu precisaria de um quadro branco. Por quê? Vamos lá. Eu tô me adiantando nessa história, voltando. Então, ele casa com a Angelina, né? E juntos eles passaram a levar uma vida nômade. Por quê? Naquela época, predominava nas fazendas do interior de São Paulo um sistema de trabalho conhecido como colonato, no qual os trabalhadores, chamados de colonos, recebiam uma remuneração familiar mista, que mesclava pagamentos em dinheiro pelo plantio, cuidado pelo cafezal e colheita, e a cessão de pequenos lotes de terra para o cultivo próprio e criação de animais. Então era meio que uma mistura de feudalismo com capitalismo. Que gostoso. Pois é, era inclusive muitos imigrantes italianos chegaram no Brasil para trabalhar nesse esquema. Sim, isso é verdade. Então, por que ele escolheu essa vida? Porque os pais do Sebastião faziam isso. E aí, por isso que a família inteira trabalhava, né? Como os pais dele faziam esse mesmo tipo de trabalho junto com os 11 filhos, ele estava acostumado com o ritmo e tinha experiência nesse tipo de trabalho. E não demorou para que ele encontrasse trabalho para ele e para Angelina em uma fazenda na cidade de Amparo, próxima a Bragança, onde ele tinha alguns parentes. Eles ficaram em Amparo por 5 anos e foi lá que eles tiveram os 2 primeiros filhos. Em 39, a família se mudou para Arcadas, onde eles foram morar com uma mulher chamada Dona Malvina. Não sei porquê, não se sabe por que eles foram morar com a Dona Malvina. Mas provavelmente era parente de algum parente que ofereceu hospedagem, não sei. De lá, eles foram para Campinas e depois para Arujá, onde o Sebastião trabalhou nas obras de construção da rodovia em Anguera. De lá, eles foram para Itacoaquecetuba, onde ele trabalhou numa granja, e eles foram para Itaquera mesmo, o bairro, onde ele trabalhou como servente de pedreiro, enquanto vivia de favor na casa de uma das suas irmãs. Nesse período, né, enquanto eles estavam fazendo toda essa movimentação que eu contei para vocês, eles tiveram outros 3 filhos. E a Angelina passava os dias cuidando das crianças e trabalhando como lavadeiro, o que na época era chamado de lavar roupa para fora. Em 1950, ele decidiu voltar com a família para Amparo, onde foi morar na casa de um cunhado. Lá, ele não conseguiu emprego e acabou voltando para Bragança, onde pediu ajuda para um padre que conhecia ele dos tempos de escola dele, e esse padre conseguiu um emprego para ele de cortador de lenha no Colégio São Luís, de propriedade dos padres agostinianos, lá em Bragança. 2 semanas depois de conseguir esse emprego, e assim, foi um dos empregos mais estáveis que ele já teve. Porque era no mesmo lugar, não tinha. Os outros trabalhos que ele tinha eram meio que temporários, né? Fazer as obras, trabalhar como servente de pedreira, tudo. Esse, em teoria, seria um trabalho que ele poderia fazer enquanto ele tivesse condição de fazer. 2 semanas depois de conseguir esse emprego, ele teve o que foi chamado de, entre aspas, uma crise nervosa. Ok. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu, tá? Eu procurei vários lugares, tem lugar que fala que é surto, a gente não sabe o que aconteceu. Ele surtou e precisou ser internado na Santa Casa local. Assim que ele teve alta, ele foi demitido, voltou com a família para Amparo e pediu abrigo no asilo de idosos da cidade, com 34 anos de idade. Ok. Muito idoso. Em 51, ele deixou o asilo e voltou com a família para a casa da irmã lá em São Paulo, em Itaquera. Semanas depois, ele abandonou a família e voltou para Bragança. Meu Deus, gente! Nada. Onde ele passou a morar na rua e viver de doações.
Após algum tempo juntando dinheiro, ele voltou para São Paulo, reuniu sua família e levou todo mundo para morar num quarto no bairro Vila Antonina, localizado na divisa entre o Tatuapé e o Carrão. Pouco tempo depois, ele conseguiu um posto de faxineiro no Hospital Matarazzo, na Bela Vista, onde ele se dedicou a aprender também sobre primeiros socorros e agulhas. Logo, isso eu não sei, eu imagino que seja uma coisa que era um pouco comum naquela época, talvez, não sei, me contem. Nossos ouvintes historiadores talvez talvez não, com certeza podem falar melhor que eu, né? Com a experiência que ele foi adquirindo, praticando sozinho, ele começou a se auto-intitular auxiliar de enfermagem. E acabou... Legal. Ele se auto-intitular auxiliar de enfermagem. Mana, ele se auto-intitulou auxiliar de enfermagem e conseguiu um emprego no Hospital Matarazzo. Ai, gente. Como aplicador de injeções. Ai. Tá. Esse foi seu primeiro e único emprego com carteira assinada. Ele tinha um trabalho registrado com carteira assinada como auxiliar de enfermagem aplicando injeção. Muito bem. E pela primeira vez na vida, a família Oliveira contou com um status de relativa tranquilidade financeira. E numa ironia, no mínimo cruel do destino, foi aí que tudo começou a dar errado. Quando ele quando ele, entre aspas, acertou a vida dele, parou de abandonar a família dele, foi aí que começou a dar errado? Sim. Eu gosto que ele sempre reúne a família dele de volta para continuar decepcionando a família. Muito obrigada, porque eu pensei a mesma coisa. Ele foge, ele larga a família. Daí, quando a família tá em paz, ele volta, decepciona a família de novo. Daí larga a família. Daí volta para decepcionar a família de volta. Sim. Muito bom. E assim, gente, esse é um caso muito antigo que não foi tão estudado quanto outros casos de serial killers brasileiros. Então, eu não encontrei uma análise psicológica que explique o que eu vou narrar a seguir, tá? E eu não sou qualificada de forma alguma para especular sobre um possível diagnóstico. Entretanto, eu enxerguei um padrão, vamos ver se você concorda comigo, que todas as vezes em que ele encontrou oportunidades de trabalho relativamente estáveis e permanentes, ele tinha um surto. É como se ele tivesse tão acostumado com uma vida de caos e instabilidade que ele tivesse dificuldade de lidar com a vida quando as coisas estavam estáveis. A gente já falou muito sobre isso aqui, né? São pessoas que são viciadas em caos, porque elas cresceram no caos, então... Por exemplo, ele cresceu sendo espancado pelo pai, numa família extremamente caótica, porque não existe família estável quando um pai bebe e espanca os filhos. Então ele cresceu nesse ambiente caótico, ele confunde caos com amor, ele confunde violência com amor, ele acha que atenção e amor familiar é aquilo. Então é onde ele se sente mais confortável. Sim. Estabilidade estabilidade, amor, atenção são coisas que são novas para ele, são coisas que ele não sabe lidar, ele não aprendeu a lidar com isso. Assusta. Sim. Assusta. E a gente não tá falando isso, tá, gente, com o intuito de passar nenhum tipo de pano, porque esse homem é um monstro. Não. Tá? Já tô avisando aqui. Mas eu acho importante destacar que parece existir um padrão, porque todas as fontes que eu consultei sobre esse caso descrevem o que aconteceu a seguir como uma coisa totalmente aleatória. Mas eu, particularmente, acredito que existe algum padrão complexo por trás que, por conta da época que o caso aconteceu, a gente não se tem enxergado com muita clareza. Eu imagino que se o caso tivesse acontecido hoje, a interpretação dos artigos e do material que existe sobre o caso fosse um pouco diferente. Sim. Isso posto. Ele consegue, então, uma posição estável, carteira assinada, até que em 53, aos 37 anos, ele abandonou o trabalho sem nenhuma justificativa, nem aviso prévio, ele só sumiu. Abandonou a família em São Paulo e fugiu sozinho para Atibaia. Pouco tempo depois da chegada dele, uma criança cuja identidade nunca foi revelada apareceu morta com sinais de ter sofrido abuso sexual nos arredores de Bragança Paulista. Que fica a mais ou menos 18 quilômetros de Atibaia, gente, são muito perto. Esse crime nunca foi formalmente ligado ao Sebastião,
Mas, pelo timing, especula-se que essa possa ter sido a primeira vítima dele. Por quê? Pouco tempo depois desse crime ter acontecido, ele abordou uma menina de 8 anos que ele encontrou na rua em Atibaia, levou essa menina para um local ermo, abusou sexualmente dela e abandonou ela praticamente sem vida. A menina sobreviveu depois, tá? Mas ele achava que ela não... Ela sobreviveu, mas ele achava que ela estava morta. Só que dessa vez, ele foi pego logo depois de cometer o crime, tendo sido autuado em flagrante, julgado e condenado à casa de detenção de São Paulo. Alguns anos depois de ser preso, em 56, ele passou por exames psiquiátricos e foi sentenciado novamente, dessa vez à internação compulsória no Manicômio Judiciário de São Paulo, em Franco da Rocha, onde ele ficou até 58, 2 anos depois, né? Quando ele foi transferido por bom comportamento para o Hospital Central do Juqueri, de segurança mais branda. E vamos lembrar que ele tinha um trabalho de carteira assinada como auxiliar de enfermagem no Matarazzo. Sim. Ele disse isso para a galera do Hospital de Juqueri e logo ele conseguiu um trabalho fazendo curativos na ala hospitalar do Juqueri. Claro, por que não? E aí você pensa, ele era um paciente exemplar, ele tinha um emprego, ele estava num hospital de segurança branda. Menos de 1 ano depois dele dar entrada, ele se aproveitou de uma brecha de segurança do hospital e fugiu. Claro. Até porque a estabilidade que ele estava vivendo, mesmo que seja num presídio... Estava enlouquecendo ele. Sim, a estabilidade de você saber o que você faz todos os dias e vivendo no mesmo ambiente, fazendo o mesmo trabalho, estava enlouquecendo aquela pessoa. Exatamente. Então ele foge e vai para Amparo se esconder na casa de um dos irmãos, um homem chamado Nicanor. Lá, ele ficou sabendo que a família tinha seguido a vida. Que foi estar rindo do Nicanor? Nicanor. Desculpa. Imagina. Lá, ele ficou sabendo pelo irmão que a família dele tinha seguido a vida e se mudado para uma casa na Vila Prudente. E ele foi atrás da família, quando as coisas esfriaram. Claro, para decepcionar a família de novo. Pois é. Chegando em São Paulo, ele passou a sentir dores fortes de estômago e precisou ir para o Hospital das Clínicas fazer uma cirurgia de urgência para tratar uma úlcera. Mesma coisa que supostamente matou o pai dele, né? A operação deixou ele com uma grande cicatriz na barriga. Isso é importante mais para frente, então guarda a informação da cicatriz. Mesmo ele tendo sido operado pelo Sistema Público de Saúde, ele não foi capturado. E decidiu arrastar a família, que já estava estabilizada, junto para o caos que era a vida dele. Ele tirou os 5 filhos da escola e levou a família de volta para o interior, onde eles passaram mais uma vez a viver uma vida itinerante. Eles viveram em Campinas, Jaguariúna, Amparo e Mojimirim. Meu Deus. Eu já tô exausta. Não tem nem meia hora de episódio, eu tô exausta. Pois é. É muito lugar. É muito lugar. Ele não consegue parar em um lugar. Nossa, gente. Você vê, quando ele deixa a família em paz, a família se vira. A família estava morando em outro bairro, numa casa deles. Não, chegou, ele é o pai, tira as crianças da escola, leva pro mundo pra fazer o quê? Ficar rodando. Ficar rodando e essa mulher, coitada, rodando com essas crianças. É engraçado, você se prepara, porque agora vai vir a piorar. Não, é claro que vai. Como eu comentei, né, eles foram Campinas, Jaguariúna, Amparo e Mojimirim. Em Mogi, algo aconteceu. E, isso é muito doido, tá? Eu não tinha me ligado até agora. Tipo, eu acabei de bater o olho e agora eu me liguei. E você vai perceber também, porque você é mais sagaz que eu. A Angelina ouviu uma de suas filhas gritar. E ao correr para ver o que estava acontecendo, ela surpreendeu o Sebastião em cima dela, tentando estuprar a menina. Nossa. A gente acabou de falar sobre isso num vídeo. Eu não tinha percebido até agora. Foi exatamente a mesma história. Exatamente a mesma cena. A gente acabou de falar isso. A gente gravou isso tem 1 hora. É. E eu não tinha me ligado, que eu fiz o roteiro do vídeo depois do episódio. Eu não tinha me ligado até aqui. Ele tava abusando da própria filha. Tentando, né? Ele tava em cima, ele tava tentando na hora. Ela imediatamente chamou a polícia. Só que nisso, dela correr pra chamar a polícia, ele fugiu levando a menina com ele.
Eu encontrei uma matéria publicada pelo jornal Diário da Noite em 14 de junho de 1959 e eu vou ler um trecho dessa matéria para vocês. A manchete é: foragido do manicômio sequestrou a filhinha. Porque, né, a imprensa brasileira dos anos 50, né? Ai, imprensa. Inocente criancinha de apenas 6 anos de idade, de olhos castanhos, cabelos compridos e castanhos, corre perigo de tombar morta nas garras de um monstro. As autoridades policiais, que somente ontem, 3 dias após o sequestro da pobre criatura por parte de seu pai, foragido do manicômio judiciário, que ali estava cumprindo penas por ter violentado uma criancinha, tomaram as providências que estavam ao seu alcance e mobilizaram viaturas da Rádio Patrulha, dando-lhe instruções no sentido de prender o animal e afastar de sua companhia menor. Desesperada com o sequestro praticado por seu próprio marido e tremendo pelo destino de sua filha, Angelina Gonçalves de Oliveira, moradora da rua Azevedo Soares 2263, sem saber a quem recorrer desde o momento em que desapareceu a menina, eles falam o nome da menina, eu optei por não dizer, passou a chorar e em prantos pede a Deus para que proteja a pequena vítima de Sebastião. Pouco tempo depois da publicação dessa matéria que eu acabei de ler para vocês, o Sebastião foi detido, porém liberado alguns dias depois. Oxi! What the fuck? Não sei por quê. Eu literalmente fiz what the fuck? Eu não sei por que ele foi liberado. Não sei dizer, gente. Eu não achei em lugar nenhum por que liberaram esse homem. Não sei. O que eu sei é que pra Angelina, o Sebastião morreu ali. Claro. Ela pegou os 5 filhos, voltou pra São Paulo e nunca mais viu esse homem, tá? Ai, que bom, a partir graças daí, a Deus. Sim. Eu tava com medo por ela e pelas crianças. Ela foi, assim, categórica, sumiu ali. Ele nunca mais ficou sabendo nem onde ela estava. Claro. E os irmãos dele também cortaram contato com ele nesse primeiro momento por temerem pela segurança dos seus próprios filhos. Com razão. Claro. Eu fico inconformada de terem soltado esse homem, gente. Eu não sei se por ele... Gente, não faz sentido. Não faz sentido. Ele estava preso pelo abuso de uma criança. Ele fugiu e foi preso novamente depois de sequestrar a filha que ele tentou abusar. E ele foi solto. É que aí, eu não sei... Gente, aí eu sei que a gente tem ouvinte que vai saber falar isso muito melhor do que a gente. A gente sabe que a gente tem ouvinte que tá familiarizado, né, com a situação manicomial no Brasil. Eu não sei se por ele ter sido considerado criminalmente insano, a polícia não tinha como prendê-lo. E se de repente não tinha quem buscá-lo para levá-lo de volta para onde eles... Não sei, gente, não sei. Mas eu só consigo imaginar que foi alguma tecnicalidade assim. Não sei. Realmente não sei. Mas depois daí, a partir daí, né, ele passou o início dos anos 60 como uma pessoa sem rumo e sem destino definidos. Ele viajava de cidade em cidade, como ele sempre fez, pedindo esmola, fazendo pequenos trabalhos e dormindo de favor na casa de estranhos e em asilos. Depois de percorrer... E assim, durante essa época, a gente não tem notícia de nenhum crime que ele tenha cometido, mas não sei. Realmente eu acho... Eu não sei se enquanto ele estava vivendo essa vida de caos, ele não tinha energia para cometer crime. Eu não sei. Ou se ele cometeu crimes e a gente só não ficou sabendo até hoje, né? Provavelmente. Mas por enquanto... teve, de acordo com a cronologia aqui, em teoria, um momento de relativa inatividade criminal. Né? Então, ele fez todo o interior de São Paulo, gente. Depois ele foi para o Mato Grosso. Na época era o estado do Mato Grosso, né? Hoje seria o Mato Grosso do Sul. E depois para Goiás. Depois ele voltou para Bragança. Depois ele seguiu para Nazaré Paulista, Itacacoecetuba, Amparo, Mojimirim, Casa Branca, Tupã e Lucélia. Nossa, gente, eu tô exausta. Nesse período, ele chegou a ter alguns relacionamentos com mulheres, com quem ele afirmava ter mantido relações sexuais, entre aspas, em períodos de entre 8 a 15 dias. Tipo, o namoro deles durava de 8 a 15 dias? Não. Ele fazia sexo com essas mulheres a cada entre 8 a 15 dias. Uma vez por semana, 2 vezes por mês. Eu não sei em que contexto ele deu essa informação. Meio randômica essa informação. Francamente, gente, eu acho que ele usava isso como argumento para dizer que ele não era um pedófilo. Provavelmente. Até porque naquela época, como há
pouquíssimo tempo atrás, achava-se que pedofilia cometida contra meninos e meninas era coisa de gay, né? Quê? Pedofilia era coisa de gay. É mesmo? Você não sabia disso? Meu Deus, não. Menina, você não é tão mais nova do que eu. Mas até 2 décadas atrás, gays eram vistos como uma ameaça à família. 2, 3 décadas. Eu sabia que eles eram considerados uma ameaça à família, não que por conta disso. Porque eles eram predadores. Era tipo, escondam seus filhos. Mulheres também tinham esse estigma. Mulheres gays. Mulheres gays também tinham esse estigma. E isso é o quê? 3 décadas atrás? Ridículo. Então eu acho que ele estava tentando dizer que ele não era pedófilo porque ele não era gay, ele era heterossexual. E assim, essas relações com essas mulheres, pelo que eu entendi, eram relações de pura conveniência para ele, tá? De maneira geral, o que ele fazia? Ele grudava nessas mulheres, ele fazia a mesma coisa que ele fazia com a família dele. Grudava nessas mulheres, fazia elas se mudarem com ele de um lugar para o outro, e depois de um tempo, ele deixava as mulheres em uma das cidades e seguia perambulando sozinho. Isso aconteceu algumas vezes. Nossa, gente. Em 63, ele chegou a Adamantina, onde ele cometeu mais um crime sexual contra uma menor de idade. Mais uma vez, ele foi preso e transferido ao manicômio judiciário para exames de periculosidade, onde ficou por mais 8 meses. De lá, ele passou alguns anos rodando de hospital em hospital psiquiátrico, até que foi constatado que em função de sua alta periculosidade, o melhor lugar para ele seria a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Lá, ele foi diagnosticado como um biocriminoso puro com especialidade sexopata. Ok. Enfim. Coisas do antigamente. Você tá pronto pra ficar puta? Mas muito puta. 4 anos depois de sua internação, a entidade o considerou curado e ele foi posto em liberdade supervisionado em 24 de fevereiro de 73. Claro. Ele já tá há 2 décadas cometendo crime. Ele tá há 2 décadas cometendo crimes sexuais contra a criança. Ele foi considerado pela Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté um biocriminoso puro com especialidade sexopata, que eu não sei nem o que é, mas me parece bem sério. É muito sério. 4 anos depois, não, você tá curado. Você não é mais um criminoso sexual. Caia no mundo. Visite crianças. Faça amizades. O Sebastião tinha 56 anos, nenhuma qualificação, nenhum dinheiro, nenhum relacionamento e acabou decidindo voltar para Bragança, onde ele perambulava pelas ruas pedindo dinheiro. E aí, lembra que eu comentei que ele tinha uma cicatriz na barriga? Por conta de uma cirurgia de úlcera que ele fez em São Paulo? Sim, eu lembro da úlcera. Então, o que ele fazia? Ele passava mercúrio cromo na cicatriz para parecer que estava sangrando. E aí ele pedia dinheiro. Olha que fanfiqueiro. Ele fazia isso meio que para chocar as pessoas e elas darem dinheiro para ele, né? Ele chegou a passar alguns meses de 74 vivendo com o Nicanor, o irmão dele, em Monte Alegre, mas ele acabou indo embora de volta para Bragança pouco tempo depois. Não sei se por escolha própria ou por exigência do irmão dele, mas eu imagino que por exigência do irmão dele. Bom, em 26 de dezembro daquele mesmo ano, 74, o Sebastião cometeu seu primeiro assassinato confirmado. Tá. Ele sequestrou, abusou sexualmente e matou Maria Janete, de apenas 6 anos. 3 dias depois, ele fez a mesma coisa com Valdir, de 8 anos. Em 14 de janeiro, 2 adolescentes chamados Jair Godoy e José Arruda foram abordados por um homem que se apresentou como um curandeiro e lhes pediu ajuda para procurar ervas medicinais em uma mata próxima, que seriam usadas no tratamento de uns parentes doentes. Os meninos aceitaram e assim que eles chegaram na mata, o homem sacou um facão e mandou que eles deitassem no chão. Só que eram 2 meninos e eles eram mais velhos. Então eles conseguiram fugir de Sebastião. E relataram o que aconteceu aos pais deles, que levaram eles para a polícia, onde foi feito um retrato falado do suspeito. E, gente, como eu comentei, ele nasceu em Bragança, né? Sim. O retrato falado do suspeito tinha orelhas de abano e uma grande cicatriz na barriga. O investigador responsável pelo caso, um homem chamado Jair Tucci,
reconheceu a pessoa do retrato. Era o Bastião Orelhudo, o morador de rua que tinha sido internado alguns anos antes por sequestrar a própria filha. A pessoa em situação de vulnerabilidade da cidade que todo mundo conhecia. Sim. Então, aí eles viram quem era. E o relato dos adolescentes, né, do Jair e do José, meio que deu para a polícia uma indicação de como ele pegava as vítimas dele. Ele se apresentava como um curandeiro e pedia ajuda. Uhum. Era assim que ele levava as pessoas para o meio do mato, né? Porque no começo as pessoas não estavam associando, eles não entendiam. As crianças brincavam muito na rua, as crianças saíam e não voltavam. Ninguém sabia direito o que estava acontecendo, não tinha grito, nada. Então entenderam que ele conversava e convencia as crianças a irem com ele até o local ermo, né? Nesse meio tempo, as irmãs Ana Aparecida e Rosângela, de 6 e 7 anos, também desapareceram. Nisso, a cidade entrou em pânico, os pais proibiram os filhos de brincarem na rua e notícias sobre o monstro de Bragança se espalharam pela imprensa. Alguns pais chegaram a montar guarda na porta das escolas para evitar que os filhos fossem interceptados por desconhecidos na saída. Gente, o Bastião Orelhudo foi encontrado em 17 de janeiro escondido na cidade de Amparo. Ao ser capturado, ele disse para o Djaí que ele tinha feito aquilo porque o diabo havia lhe ordenado matar as crianças. Ah, claro. Ele foi escoltado de volta a Bragança, onde ele confessou os assassinatos e levou a polícia ao lugar onde ele tinha sepultado os corpos. De acordo com outro dos policiais envolvidos na investigação, o Sebastião pediu para ser preso ou morto, porque senão ele faria aquilo de novo. Meu Deus! É. E que estranho momento de self-awareness, de autorreflexão. Pois é. Um exame pericial dos corpos das crianças revelou que todas as vítimas foram mortas por asfixia mecânica. Foi confirmado também que todas as crianças sofreram abuso sexual. A população bragantina tentou invadir a prisão para matar o Sebastião. E ele acabou tendo que ser transferido para a cadeia pública de Campinas para guardar julgamento. Imagino. Lá, ele também foi ameaçado de morte, tentaram matar ele lá também, e aí ele teve que ser transferido de novo para a cadeia de Atibaia. Ele ficou em Atibaia menos de um mês, tendo sido enviado então para o manicômio judiciário de Franco da Rocha para ter sua sanidade avaliada antes do julgamento, que foi o que foi solicitado pelo defensor público responsável pelo caso dele, né? Em uma ironia cruel do destino, mesmo depois de preso, o Sebastião seguia vivendo uma vida nômade. Naquela época, os exames periciais de sanidade eram realizados em bloco. Gente, é uma coisa que eu não consigo imaginar. Os exames de sanidade de criminosos perigosos, criminosos com o perfil do Sebastião, eles eram todos avaliados de uma vez só, uma vez por ano. Chique, no ótimo. mês de janeiro. Ótimo. Eficaz, eficiente. De maneira... eu não sei nem o que dizer. Ai, gente, sinceramente. Era muito ruim. Hoje em dia é ruim, mas era muito ruim. Hoje em dia é rústico o negócio, mas antigamente... Era medonho. Era medonho, era horrível. Parece que as pessoas não tinham... Bom, então, e aí, quando ele chegou lá, os exames já tinham sido feitos aquele ano. Então, foi determinado que ele seguisse internado por pelo menos um ano para ser avaliado só em janeiro de 76. O juiz responsável pelo caso, em Bragança, né, um homem chamado João Batista Lopes, chegou a fazer um pedido formal para que a direção do hospital fizesse uma verificação imediata da sanidade dele, para determinar se ele seria ou não encaminhado ao júri popular, né, o Sebastião. Foram feitos pedidos de verificação imediata em julho, agosto e novembro de 75, e nenhum desses pedidos foi respondido de forma direta. De acordo com o defensor público, a postura do hospital era evasiva, mesmo que no relatório de novembro tenha constado que a saúde mental de Sebastião estava se deteriorando. Em 7 de janeiro de 1976, às 11h30 da manhã, o monstro de Bragança foi encontrado morto em sua cela com um lençol enrolado no pescoço. Eita! As circunstâncias da morte nunca foram investigadas. Foi suicidado. Pois é. Sua família foi avisada 2 meses depois, a família foi avisada. Caralho. E um dos filhos acabou fazendo o reconhecimento do corpo. A Angelina nunca mais viu o marido, vivo ou morto. Bom pra ela. O Sebastião morreu sem nunca ter sido avaliado
E o seu caso foi encerrado em 3 de maio de 76, quando o monstro de Bragança deixou de ser um problema do Poder Judiciário e se transformou em um fantasma que ainda assombra os moradores das muitas regiões pelas quais ele passou. A Maria Janete, o Valdir, a Rosângela e a Ana foram sepultados juntos no Cemitério da Saudade, em Bragança Paulista, e até hoje seus túmulos são os mais visitados da cidade. E há quem diga que eles são capazes de operar milagres. É comum ver o local repleto de balas, brinquedos e doces em forma de agradecimento pelas graças alcançadas. E essa é a história do monstro de Bragança, um serial killer brasileiro que apavorou o interior por 30 anos e do qual eu nunca tinha ouvido falar. Nossa, eu já tinha ouvido falar do monstro de Bragança, mas eu não tinha procurado nada do caso, não tinha ideia do... Mas eu já tinha ouvido o nome só, mas eu não tinha ido pesquisar nada. Eu só conheci o monstro do Morumbi, porque eu fiz o roteiro dele. A gente tem vários monstros no Brasil. Sim. Nossa, que péssimo. É bizarro. É tenso. É tenso. Eu não tenho nem o que dizer pra esse caso. Eu acho que é um caso que, ao mesmo tempo, ele fala muito sobre o Brasil dos anos 50, 60 e 70 também, né? Parece que não faz tanto tempo, mas era um lugar completamente diferente, né? Eu não sei se é completamente diferente. Será que A gente tem visto tanta coisa não? Nos últimos meses, nos últimos anos, que é difícil saber se era... Eu acho que as leis mudaram, as nossas leis estão muito mais evoluídas. Eu acho que o jeito como a gente interpreta essas leis evoluíram muito. Eu acho que o jeito como a gente age, investiga, mudou muito. E eu acho que antigamente crimes contra crianças, eles pareciam... A impressão que eu tenho, pelo menos, vendo casos vintages, assim, é que, tipo, crianças, elas não eram crianças, elas eram pequenos adultos. Então, crimes contra elas era, tipo, não era uma coisa tão absurda como é hoje. Eu tenho a impressão de que as crianças não eram tão protegidas como são hoje, do sentido da lei. Então, crimes contra elas eram, às vezes, não ignorados, mas não eram tão levados a sério, visto que ele saiu 4 anos depois de tentar de molestar uma criança. Sim. Então, é esse tipo de coisa que eu tenho a impressão, mas eu não sei se isso é verdade. Eu acho que quem estuda direito pode dar um parecer melhor, vai saber dizer se a lei realmente mudou, se essa da perspectiva do direito, da justiça, se o que eu tô falando tem sentido ou não, mas é uma impressão que eu tenho, a impressão que as pessoas... Crime contra a mulher e contra a criança era uma coisa meio que como se fosse uma coisa menor, um crime menor. E hoje em dia mudou isso, apesar de que... Ainda bem, né? Eu adorei saber mais sobre o caso. Assim, foi péssimo, mas eu adorei saber mais. É uma história horrível. Foi horrível, nota 0, mas eu adorei saber. Roteiro nota 10 para uma história nota 0, como sempre. Nossa. Foi péssimo. Esse é um serial killer que eu não conhecia, que eu preferia não ter conhecido. Eu só conheci de nome. Gente, mesmo. Tipo, eu estaria bem não o conhecendo. Pra mim, não conhecê-lo, tudo bem. É isso, gente. Começa a semana com essa. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não da história, mas do episódio. E conta nos comentários se vocês gostaram, se vocês gostam de casos brasileiros e que caso brasileiro você quer ouvir aqui no podcast. Sim, por favor. Nas próximas semanas. E sejam bons. E busquem conhecimento. Tchau. Tchau. Xablau. Xablau.